Olá pessoal, há 160 anos as irmãs de São José de Chambéry chegavam da França para fundar em Itu o Colégio Nossa Senhora do Patrocínio. Quem está aqui no programa para nos contar um pouco mais dessa história, desse importante capítulo da história de Itu, é o professor Luiz Roberto de Francisco, que é presidente da Academia Ituana de Letras. Bem-vindo, professor Luiz Roberto. Obrigado, Mira. Mais uma vez. Mais uma vez. Mas com prazer sempre. Quando a gente tem muito conhecimento, muito saber, tem que vir no lado a lado dividir com os telespectadores, com os internautas. É um prazer. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigado a você. Então, professor, o que é que motivou a vinda das Irmãs de São José para o Brasil e mais especificamente para Itu? As Irmãs de São José vêm para Itu, né, da França, de Chambéry, a convite de uns frades da Ordem dos Capuchinhos, que viviam já em São Paulo e que sugeriram ao então bispo de São Paulo, Dom Antônio Joaquim de Melo, que era de Itu, para que pudessem elas abrir um colégio para meninas. Naquele tempo a educação era alguma coisa dada para a elite, não é? Pouquíssima gente sabia ler e escrever no Brasil no século XIX, né? Quando acabou a monarquia, por exemplo, 82% dos brasileiros eram analfabetos. Então, a ideia era criar um colégio que fosse para meninas e que elas pudessem, ao mesmo tempo, ser mães de família cultas, que pudessem acompanhar os seus maridos com uma certa formação, né? Alguns que tenham estudado por aqui na região ou em São Paulo, né? Talvez na Academia de Direito de São Paulo, mas também que fossem mães cristãs. Esse parâmetro do Antônio Joaquim de Melo tinha para que aquelas mães fossem continuadoras da educação da igreja em casa. Por isso, trazer um colégio dirigido por irmãs, né? As Irmãs São José sempre se dedicaram também à educação, à saúde pública, não é? Mas à educação também. Então, o projeto se concretizou justamente em novembro de 1858, há 160 anos, quando chegou o primeiro grupo das Irmãs São José a Itu, naquela dificuldade que a gente pode imaginar daquele tempo, né? De navio, vieram de navio, né? Navio chega no Rio de Janeiro, depois imagine vencer essas estradas todas, né? Até chegar aqui no interior, né? Mas foi uma epopeia, né? Inclusive a superiora, eram todas jovens, eram todas irmãs muito jovens. A superiora morreu na viagem. A Madre Superiora que vinha com ela, a Madre Maria Basília, faleceu no navio. Né? Então o grupo ficou, digamos assim, enfraquecido nesse primeiro momento, né? Para a criação do colégio. E professor, fala um pouquinho para o nosso público da importância que teve aqui no estado de São Paulo o Colégio Nossa Senhora do Patrocínio, que me parece que foi o primeiro do estado, né? O Patrocínio não é só o primeiro grupo, a primeira escola, o primeiro colégio para meninas no estado de São Paulo e um dos primeiros do Brasil, mas é o primeiro no Brasil a ter uma educação diferenciada com professoras francesas vindas de uma situação na França posterior à Revolução Francesa, em que se buscava uma educação de novo voltada ao catolicismo, digamos, a conceitos mais conservadores de educação e de organização social. O Colégio Patrocínio, durante todo o tempo de existência, né, ele serviu a uma formação extraordinária para as meninas. Vamos pensar que viviam quase que fora da realidade das suas casas, das suas famílias, né? Porque no internato, parte da educação era dada em francês, né? Com o rigor, por exemplo, da postura do corpo, da caligrafia, do cuidado com as suas coisas, né? Não é só aquela coisa, a gente pensa que a menina aprendia a bordar, né? É uma série um conjunto de coisas, né? Postura à mesa, tudo isso vai culminar depois na criação da Escola Normal do Patrocínio, que talvez seja o ponto mais importante. A Escola Normal para a formação de professoras.
né, a partir de 1930. Então aquele complexo arquitetônico que a gente ainda vê em torno da igreja do Patrocínio, né, serviu para a formação dessas meninas, né, gerações, talvez 3, 4 gerações de meninas que passaram pelo colégio. Essas meninas, digamos que eram pagantes no internato, então vinham naturalmente de famílias que tinham condição de pagar, né? Havia outras situações, mas a maioria das alunas vinham de famílias de fazendeiros, cafeicultores, né? Produtores rurais de maneira geral, ou comerciantes que tinham condições de pagar aquela pensão para a filha viver lá dentro do colégio e ter essa formação total, não é? Porque o colégio interno tem a formação do dia todo. Uhum. Né? Desde a hora que acorda até a hora que vai se deitar, as meninas estão num processo de formação. Né? O dia todo, estudos de passeio, educação física, estudos de música, de artes, né? Além dos componentes curriculares comuns àquele tempo, né? Que passaram por quase todo o século XX no colégio. Né? E tem uma figura que foi a Madre Maria Teodora Varon, que foi diretora do colégio por 60 anos, mais de 60. A Madre Maria Teodora veio junto com esse primeiro grupo de irmãs? Não. Como morreu a primeira superiora, então solicitaram em Chambéry a vinda de uma outra superiora com mais 2 irmãs. Nesse momento, ou seja, um ano depois, o ano que vem a gente vai lembrar isso, né? 160 anos da chegada da Madre Maria Teodora a Itu, né? Ela vem com 24 anos para ser superiora do Patrocínio. Quando chegou, e o bispo, que já era um homem de bastante idade, né, quase 70 anos, viu aquela menina e disse, mas o que eu vou fazer com essa criança aqui? Né? E então ele não deixou que ela assumisse o cargo de superiora, e ela ficou com outras irmãs fazendo atividades da casa, até que ele percebeu que ela não tinha só digamos assim, um talento para liderança e para administração, mas como era uma pessoa virtuosa, né? uma vida espiritual importante, que tinha ascensão sobre a comunidade. Então ela assumiu a direção e ficou como diretora do Patrocínio e provincial das Irmãs São José no Brasil por 60 anos. Até que ela caiu, né? Teve um tombo com 90 anos, 85 anos, e ela passou os últimos 5 anos de vida, que ela morreu com 90, né? Na cadeira de rodas. Daí ela pediu dispensa dessas funções todas. Essa escola normal, ela se instalou no tempo da Madre Maria Teodora? O projeto, sim. Na verdade, a Madre Maria Teodora eu acho que foi uma das primeiras mulheres empreendedoras no Brasil na área da educação. Porque além do Colégio Patrocínio, ela criou outras 10 instituições no estado de São Paulo. Colégios também, São Paulo, Taubaté, Franca, Campinas, Piracicaba, mas também instituições ligadas digamos, à caridade e à saúde, não é? Então elas ficaram, por exemplo, responsáveis pela Santa Casa de Itu, pela Santa Casa de São Paulo. Depois criaram, a gente chamaria hoje de asilos ou creches também para crianças, né? Asilos para idosos, naquele tempo tinha outros nomes. Então foram 10 outras instituições. Então a Madre Maria Teodora, daqui de Itu, né, do Patrocínio, ela dirigia todas essas instituições. A cada ano vinha mais um pouco, mais uma leva de irmãs da França, e aqui também no Brasil vão se formando outras tantas, não é? O projeto da escola normal começa realmente com ela, mas é a Madre Josefina G, que é a superiora, que fica, digamos, como sucessora da irmã Madre Maria Teodora, que será a fundadora da escola normal em 1928. Maria Teodora já tinha falecido quando começou a escola normal, né, do Patrocínio, que acho que formou, imagino que quase umas 1000 professoras ao longo de 40 e poucos anos de existência. E a Madre Maria Teodora, ela foi responsável também pela fundação de uma escola para meninas negras? Ao mesmo tempo que funcionava o Colégio Patrocínio como internato, havia 2 outras classes, ou 2 outras, digamos, escolas que funcionavam paralelas. O externato, que era para as meninas que moravam em Itu,
mas não iriam estudar no período integral lá dentro da escola. Então só funcionava na parte da tarde, né? Que é hoje o campus 1 do CEUNSP. Aquela parte ali era o antigo externato. Depois também foi criado no externato uma parte para meninos. Houve uma escola masculina também. Era só o curso primário, digamos, né? O Fundamental 1, a gente chamaria hoje, né? De primeira a quarta série, digamos, que funcionava ali. Muitos meninos, jovens e até pessoas que se destacaram bastante na política, na economia da nossa região, passaram lá pelo externato de Patrocínio. E tinha também uma escola que primeiro começou para filhas de escravos, né, que eram meninas negras, e depois também foi ampliado para órfãs. Então essa escola, essa classe, né, ninguém pagava nada por esse estudo, e era um estudo gratuito, digamos que com quase que a mesma qualidade das outras classes, porque as professoras eram as mesmas, né? Então aquele era um universo completamente feminino, né? Que dominado por essas irmãs que criaram, a gente poderia dizer, milhares de alunas que passaram por essa escola em especial e outras tantas, como eu disse, aí pelo estado de São Paulo. E professor Roberto, a Madre Maria Teodora, por toda essa vivência que ela teve aqui em Itu, junto ao colégio, ela tem um processo de beatificação correndo. Como é que está esse processo de beatificação? É um processo, de certa forma, que já corre há muitos anos, né? Há décadas, acho que 60 ou 70 anos, ele já acontece. Hoje a igreja tem uma facilidade muito grande desses processos abrirem, desde o João Paulo II, o Papa João Paulo II, né? E a canonização é muito rápida. O caso da Madre Maria Teodora é um caso de virtudes heróicas. É o caso da pessoa cuja espiritualidade é extraordinária, né? O processo caminhou bastante, né? Hoje ela é venerável, é um grau antes da beatificação, por isso os restos mortais dela vieram para a igreja. Hoje existe um túmulo, não mais no cemitério das irmãs, mas na igreja. E a causa de beatificação é bastante dinâmica, né? Eles têm um jornalzinho mensal, onde são colocadas diversas graças que são atribuídas a ela, e há uma divulgação grande no estado de São Paulo, né? Da figura dela, dessa espiritualidade extraordinária. Professor, e o Colégio Patrocínio também deu origem à faculdade, né, de filosofia? Exatamente. Há 60 anos, houve uma grande celebração do centenário de criação do Colégio Patrocínio. E talvez o que houve de mais extraordinário naquelas festas religiosas, civis, aquela movimentação toda das ex-alunas e da cidade de maneira geral, né? E de todos os outros colégios, né, que quiseram homenagear esse colégio mais antigo, o primeiro deles, né? Foi justamente a autorização do governo federal para a criação da primeira faculdade da nossa região. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Nossa Senhora do Patrocínio, né? Essa autorização... Hoje é o CEUNSP. Que hoje é o CEUNSP, exatamente. O CEUNSP está completando 60 anos. Essa autorização veio pelas mãos do então deputado federal Luiz Gonzaga Novelli Júnior. Doutor Novelli Júnior foi aluno do externato das irmãs. E ele conseguiu toda essa movimentação para que houvesse a criação da faculdade. Então foi extraordinário aquilo naquele momento, né? Uma dos momentos da celebração do centenário foi a criação da faculdade. Agora, há um mês atrás, mais ou menos, nós tivemos aí uma grande celebração, uma grande cerimônia em homenagem aos 160 anos da vinda das irmãs, né? E inclusive teve o lançamento de um livro, né, que está aqui, que é o livro do centenário, né, do Colégio Patrocínio. Exatamente. Então foi uma cerimônia comemorando os 160 anos da vinda das irmãs e o lançamento do livro do centenário. Comenta pra gente. Então, no dia 29 de setembro, a Academia Ituana de Letras
levou adiante essa homenagem lá dentro do Colégio Patrocínio, no Salão do Anjo, e a homenagem era às irmãs São José, lembrando essa data importante, né, essa data arredondada, assim, de 160 anos, né, mas também chamando a atenção da cidade, da comunidade toda, para a importância, para o significado histórico dessa instituição de ensino. Né? O colégio durou até 1970, quer dizer, foram 112 anos de uma instituição funcionando, né, e formando, como nós já dissemos, gerações de meninas. Né? E então a celebração tomou assim, um aspecto saudosista, mas também um aspecto histórico, né, além dessa coisa da memória, um aspecto histórico, quando a gente conseguiu fazer a edição, é a primeira edição desse livro, que é a reunião de um conjunto de crônicas que foram narradas pela Rádio Cacique, em 1957, 58, para, digamos assim, movimentar a cidade através da rádio e preparar a cidade para a grande celebração do centenário do colégio. Centenário. Né? Então, naquele momento, uma das ex-alunas se incumbiu, que era uma intelectual, Maria Cecília Bispo Brunetti, se incumbiu de fazer esses programas, né, ao longo de 1 ano e meio, através da rádio, e cada uma das palestras falava de um momento, de um capítulo da história do colégio. E a Maria Cecília tinha sido aluna do colégio? Exatamente. A Cecília, a gente chama Cecília Bispo, né? Uhum. Cecília Bispo é irmã do professor João Bispo, que foi diretor do Regente Feijó há muitos anos. Ela era um pouquinho mais velha que ele. Ela era de Itu, mas a família quis que ela tivesse uma educação diferenciada. Então ela foi interna no colégio. Ah, ela foi interna. Foi interna. Ela estudou interna, e quando ela completou a escola normal, ela se formou professora também lá no colégio, né? Aí ela foi estudar filosofia e história em São Paulo, no Instituto Sede Sapiência. Então ela veio para Itu, retornou em Itu em 1939 como uma das primeiras mulheres formadas no curso superior. Depois atuou como professora, inclusive lá no Colégio Patrocínio. E então ela tinha um gabarito, uma qualidade de observação que permitiu que ela pudesse fazer essas alocuções radiofônicas, né, contando a história toda do colégio. Deveria ser uma boa oradora, né? Porque pela escrita aqui, pelo que a gente percebe. Engraçado, eu conheci muito a Cecília Bispo, eu convivi muito com ela. Ah, você a conheceu então? Muito, muito. Uhum. Eu convivi muito com ela, e ela tinha uma facilidade muito grande de falar em público e de improviso, quase nunca escrevendo. Então, o que está reunido nesse livro é uma exceção, ou seja, a Cecília escreveu essas palestras todas, né? Escreveu, a gente imaginou até que como por exemplo, anotações, não é, que ela teria feito, e talvez poderia ter se desfeito disso, mas ela guardou o conjunto todo das alocuções. E como é que esse material chegou às suas mãos, às mãos do Museu da Música? Foi interessante. Logo que a Cecília faleceu, em 1992, nós tivemos medo que a figura dela se apagasse. Porque a memória, você sabe, né? Se alguém não leva adiante, o nome da pessoa, o trabalho, a atividade, né? Tudo isso desaparece. Naquele momento, exatamente, estava sendo criada a Academia Ituana de Letras. E uma das ocupantes, a Leonor Zaparoli Carpi, fez questão de que a sua patrona fosse uma mulher. Porque a maioria dos patronos eram todos homens. Uhum. Né? A Cadil tem 2 patronas mulheres. Agora criou-se uma terceira cadeira cujo patrono é uma mulher. Então, ela se lembrou da Cecília e desse potencial todo, né, com a qual ela conviveu. Então foi criada essa cadeira, né, com o nome dela, e a família da Cecília Bispo,
ela não deixou filhos, né? Então os irmãos, sobretudo o seu João Bispo, que preservou muito isso, entregou para Leonor um material sobre a irmã, e ela, depois que fez o elogio ao patrono e tal, num belo momento, ela achou por bem fazer a doação desse material para uma instituição. Ela nos procurou no Museu da Música, né? Eu sou justamente coordenador do acervo, e nós ficamos imaginando como é que esse material poderia se adequar ao acervo ligado à música. Afinal de contas, o nosso museu é um museu de música. Da né? música. E quando nós fomos olhar tudo aquilo, havia algumas informações, não só aqui nas crônicas, mas também em documentos, que faziam referência aos estudos dela de música no colégio. Inclusive um cartão em francês, lindo, que ela escreve para os pais, ela devia ter uns 12 anos, dizendo o quanto que ela estava se aplicando nos estudos de piano. Disse, bom, então nós estamos diante de um material de uma estudante de piano, portanto, se adequa ao acervo. Então o material foi higienizado, organizado e entrou no acervo. E nós percebemos que ela completaria centenário de nascimento agora em setembro, de 22 de setembro. Ela é de 22 de setembro de 1918. Então achamos oportuno a transcrição, oportuna, quero dizer, a transcrição desse material todo para ser editado. Então foi uma parceria entre o Museu da Música e a Academia Ituana de Letras. E quem mais colaborou aqui nessa parceria para a edição do livro? A edição foi patrocinada, não é? A impressão, quero dizer, foi patrocinada pela Starrett, que é uma empresa grande colaboradora das instituições culturais de Itu, imagino que é da região. Então, tanto o museu como o Acadil, né, juntos puderam solicitar essa parceria que a Starrett atendeu no primeiro momento. Né? Então, fizemos uma edição de 500 exemplares, que parte dela foi oferecida ao Colégio Patrocínio, as irmãs. Agora, ele não falou que tem as duas mãos dele aqui nesse livro. Conta para os nossos telespectadores, os nossos internautas, a sua participação nesse livro. A minha participação é, digamos assim, até meio apaixonada, não é, por conta da minha ligação forte com a Cecília Bispo. Essas laudas todas que ela colecionou, então eu tive a oportunidade de transcrever todo o material, né? Que trabalhão, hein? É um trabalhão. Foi um trabalho que tomou todo o tempo das férias, mas foi muito prazeroso, porque ao mesmo tempo que eu ia transcrevendo o texto, não é? Eu ia me lembrando daquela senhora que faleceu há quase 30 anos, do seu tom de voz, das suas colocações como oradora, sabe? Parecia que eu queria ouvir como é que ela estava se lendo aquele texto, né, na rádio, ao vivo, como teria sido aquilo. Então, realmente foi um trabalho grande e que contou com a correção final de duas colegas da Academia de Letras, doutora Maria Lúcia Caselli e professora Maria Ângela. E aí a capa foi feita pelo Jair de Oliveira a partir de uma foto que foi oferecida pelo Juca Ferreira, fotógrafo. Uhum. Então, veja, foi um conjunto de voluntários, né, que ofereceram para a cidade essa obra que hoje a gente pode ler com a satisfação de ler um texto bonito, memorialista, que fala da história da gente, de uma instituição tão importante como o Colégio Patrocínio, que deu origem a esse complexo educacional que é o CEUNSP hoje, né? Inclusive, o livro traz o primeiro anúncio, que a Cecília diz assim, é um furo de reportagem, o primeiro anúncio da criação da faculdade. Exatamente. Vocês abriram uma exposição no Museu da Música a respeito da Cecília? No conjunto da celebração do centenário, nós percebemos que havia alguns objetos dela no acervo do museu, que foram incorporados depois, e aquela documentação toda. E percebemos que todo esse conjunto nos levava à vida privada, à vida pessoal. Então, entre eles, a cama. Cama dela? Tem inclusive uma crônica que
nós publicamos no Pirilampus, da publicação da Academia de Letras, né, número 4, foi publicado este ano, que eu conto um pouco a história da trajetória dessa cama e como é que ela foi parar lá no Museu da Música. E então, em torno dela, a gente fala um pouco da casa que a família morava em Itu, aquele sobradão maravilhoso na Fernando Peixoto, que foi, felizmente, demolido na década de 80, e toda a vida dela que se desenrolou em torno daquela casa. Então, documentos, fotos, objetos muito particulares, como, por exemplo, uma imagenzinha de Nossa Senhora que servia para as orações, livrinhos de oração. Então, um conjunto de coisas, né? Essa exposição está aberta lá no Museu da Música, ao longo dos próximos meses, vai entrar 2019, e pode a pessoa não só conhecer a história da Sicília através desses objetos, mas também pensar, que é a proposta que está por trás da exposição, como é que algo que é pessoal se torna um objeto da memória social ao ser incorporado num acervo. O museu abre todos os domingos, das 9 à 1, para grupos, por exemplo, de escola, ou um grupo de uma instituição e tal. Então pode ser feito o agendamento, né, através do e-mail, e num outro dia da semana, ou à tarde, ou à noite, enfim, tendo disponibilidade, a gente sempre atende, a visita é gratuita, a ação educativa é gratuita. O objetivo realmente é a divulgação do acervo. Nosso e-mail é museudamusicaitu@gmail.com. Muito bom. Professor, e quem quiser comprar o livro do Centenário do Patrocínio, aqui tem a foto da Maria Cecília, Isso, né? Onde tem para vender? Esse livro está à venda em alguns lugares, no próprio Colégio Patrocínio. Uhum. Também está à venda na livraria Maranata, na Rua Santa Rita, perto da Capela de Santa Rita. Também na Banca do Toledo, ao lado da Padaria Santo Antônio. E no mesmo quarteirão, no Museu da Música, que abre aos domingos das 9 à 1 da tarde. Né? Então, nesses lugares todos, o livro está à venda, e sempre em benefício das instituições. Museu, academia e, sobretudo, o Colégio Patrocínio. Vale a pena a gente dizer que o colégio fechou, né? Ele não existe mais desde 1970, mas as irmãs têm lá uma obra social importante, que é o Centro Madre Maria Teodora, que atende 260 crianças diariamente no contraturno da escola, com reforço escolar, com alimentação, tal, né? Então é um projeto importante. Essa obra, o recurso, também está colaborando com o Centro Madre Maria Teodora. Professor, muito obrigada por estar aqui e trazer esse capítulo tão importante da história de Itu para os nossos telespectadores. Para mim é uma honra recebê-lo aqui para mais essa aula de história. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade sempre que você abre para que a gente possa divulgar a memória, a história da região, né, a cultura. Não são todos os meios de comunicação que são parceiros, como você da cultura. Então, em nome das instituições, também agradeço muito o seu convite. E eu, mais uma vez, digo, volte sempre. Obrigado. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, pelo YouTube. Semana que vem eu tô de volta. Beijo no coração. Até lá.